Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Convida-se corações e mentes a um momento de atenção reverente, onde a palavra viva de Deus é abordada com humildade, honestidade e profunda expectativa. Este é um espaço para escuta cuidadosa onde o ruído da distração pode se aquietar, e onde a alma pode se tornar receptiva ao que o Senhor escolhe revelar através das páginas do Gênesis. Antes da leitura começar, que toda preocupação que compete pela atenção seja gentilmente deixada de lado. Que o desejo do coração seja simples e sincero, não meramente reunir informação, mas receber formação, não meramente observar uma história, mas encontrar o Deus que fala através da história. As Escrituras não são abordadas como um mero registro de eventos, mas como testemunho sagrado convocando o espectador à reflexão, ao arrependimento, à confiança e à adoração. Que esta seja a oração. Deus Santo, doador de luz, e fonte de toda sabedoria, que a compreensão seja concedida conforme as Escrituras são abertas, que a mente seja guardada da confusão, e que o coração seja protegido do orgulho ou da dureza. Que o Espírito da Verdade ilumine o que está escrito, para que o significado não seja distorcido por pressupostos, nem reduzido ao que se sente confortável. Conforme o estudo se volta para o capítulo 19 do Gênesis, que as promessas de Deus sejam ouvidas claramente, e que a fé seja fortalecida onde a dúvida tem permanecido. Que as palavras sagradas despertem reverência pela santidade do Senhor, gratidão pela paciência divina e confiança na fidelidade de Deus em cumprir o que foi falado. Que discernimento seja dado para reconhecer o que esta passagem revela sobre o caráter de Deus, a vocação do povo da aliança e a misericórdia que encontra a limitação humana. Que este estudo produza fruto amor que é mais profundo, obediência que é mais verdadeira, e esperança que é mais firme conforme a vontade do Senhor. Amém. Com essa oração oferecida, a história agora avança dentro da narrativa maior que se desdobra do Gênesis. O livro tem traçado a graça iniciadora do Senhor chamando um povo, formando uma aliança e guiando uma promessa através de vidas humanas frágeis. A narrativa tem se movido da criação à queda, do julgamento à preservação, da dispersão ao chamado, e agora para a vida da casa de Abraão, onde a promessa da aliança está sendo esclarecida e levada adiante. O capítulo 19 do Gênesis segue diretamente dos eventos que foram postos em movimento onde visitação divina, urgência moral, e o peso da responsabilidade da aliança estão próximos um do outro na narrativa. O texto continua o movimento dos propósitos de Deus na história, mostrando que o que acontece nestes capítulos não é isolado, mas ligado à história maior de promessa, justiça e redenção. Agora a passagem está pronta para ser lida com atenção cuidadosa. Que as palavras falem antes que conclusões se formem. Que os detalhes sejam ouvidos antes que as interpretações se solidifiquem. O texto será lido na íntegra, e então o estudo se moverá para uma exploração mais profunda examinando o que o capítulo diz, como funciona dentro do Gênesis, e o que convoca na vida de todos que recebem a palavra com um coração atento. Que as Escrituras liderem, e que a alma permaneça aberta à compreensão e convicção que segue a leitura. Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem,
sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. O capítulo 19 do Gênesis é um dos mais perturbadores de toda a Bíblia, não porque seja confuso, mas porque é dolorosamente claro sobre o que acontece quando uma cultura perde seu centro moral. Esta não é uma história para ser folheada rapidamente. É uma narrativa que puxa o leitor para a rua fora da casa de Ló, para a urgência de um resgate que não pode esperar, para a fumaça do julgamento subindo de uma planície arruinada, e para o silêncio que se segue,
onde os sobreviventes tentam reconstruir a vida com instintos danificados e fé tremendo. E sob cada cena corre uma pergunta que ainda importa. O que Deus vê quando uma sociedade trata os vulneráveis como descartáveis? Quando estrangeiros são recebidos com predação em vez de proteção? E quando normal se torna outro nome para cruel? Para entrar bem no capítulo, ajuda a lembrar que Gênesis 19 pertence a um movimento maior já em andamento. Em Gênesis 18, visitantes divinos aparecem, a hospitalidade se torna um ato sagrado. Uma promessa é falada sobre Abraão e Sara, e um diálogo sobre justiça se desdobra a Deus não é retratado como indiferente ou impulsivo, mas como aquele que ouve um clamor, pesa o que é verdadeiro, e age com retidão e paciência. Gênesis 19 continua esse mesmo fio, mas agora o foco se aperta de conversa para confronto. O leitor não é apenas informado de que Sodoma é corrupta. A corrupção é encenada, corporificada e exposta através de uma resposta comunitária à chegada de estrangeiros. Este capítulo é onde o diagnóstico moral se torna visível. O detalhe de abertura é fácil de perder, mas carregado de significado. Ló está sentado à porta. No antigo Oriente Próximo, a porta da cidade não era meramente uma entrada, era um centro de vida pública onde negócios aconteciam, onde disputas eram resolvidas, onde anciãos se sentavam, onde a liderança era exercida. Essa localização sugere que Ló não é um ninguém. Ele tem algum grau de integração, talvez até influência. E ainda assim, no momento em que tenta usar essa posição para conter o mal, a cidade se volta contra ele e o lembra de que ele ainda é, no fundo, o estrangeiro. Essa tensão é um dos avisos silenciosos do capítulo. A assimilação em um ambiente corrupto pode conceder familiaridade sem conceder segurança. E o compromisso pode comprar proximidade sem comprar autoridade para corrigir o que está errado. Quando os dois visitantes chegam, Ló os urge a vir sob seu teto. Essa urgência não é mera polidez. A hospitalidade naquele mundo não era uma gentileza social. Era um dever moral ligado à sobrevivência. Um viajante sem proteção podia ser roubado, espancado, escravizado, ou pior, acolher alguém significava assumir responsabilidade por seu bem-estar. E violar um hóspede era atacar os próprios fundamentos da confiança comunitária. É por isso que a narrativa liga Gênesis 18 e 19, através de cenas paralelas de hospitalidade. As boas-vindas de Abraão e a de Ló são colocadas contra a hostilidade de Sodoma como um contraste deliberado. A vida da aliança cria mãos abertas e portas abertas. A decadência moral produz punhos cerrados e multidões predatórias. Então a cena muda com velocidade arrepiante. Os homens da cidade se reúnem ao redor da casa, e o texto enfatiza a totalidade jovens e idosos. Toda a população criando a impressão de que este não é um grupo marginal agindo em segredo, mas um impulso público de violência coletiva. Eles exigem que os visitantes sejam trazidos para fora, para que possam conhecê-los. O verbo hebraico usado, yadá, ordinariamente significa conhecer, e em alguns contextos pode servir como eufemismo para relações sexuais. Mas o contexto aqui fornece o significado real sem ambiguidade. Isto não é um pedido de conversa, e não é um convite para intimidade consensual. É a linguagem da coerção. É a postura da dominação. É a arma da sexualidade como ferramenta de humilhação e poder. Gênesis 19 está descrevendo tentativa de estupro coletivo, que no mundo antigo funcionava como uma forma de degradar e controlar especialmente estrangeiros, transformando corpos em campos de batalha para a supremacia social. Isto importa porque o capítulo é frequentemente achatado em debates que o próprio texto não sustenta. Algumas leituras se focaram tão estreitamente na sexualidade que ignoram a ênfase esmagadora na violência, coerção e crueldade pública. Outras leituras se focaram tão estreitamente na hospitalidade que suavizam a brutalidade sexualizada que está claramente presente. A narrativa mantém estas juntas. O pecado de Sodoma não é um único ato isolado. É um ecossistema social onde os fortes se sentem intitulados a consumir os fracos, onde estrangeiros são tratados como presas, e onde a imaginação compartilhada da comunidade se tornou tão desordenada que celebra a degradação como entretenimento. Ló sai e implora que não cometam essa atrocidade. Então vem um dos momentos mais perturbadores do Gênesis. Ló oferece suas filhas em seu lugar. Isto não é uma alternativa heróica. É horror moral e o leitor é destinado a sentir esse horror. Ainda assim, a história também revela algo trágico sobre o que a exposição prolongada à corrupção pode fazer. Ló ainda reconhece que hóspedes devem ser protegidos, mas seu raciocínio moral foi distorcido em um cálculo, onde os estrangeiros são tratados como presas. Ele
onde alguém deve ser sacrificado para preservar a honra. Em um mundo patriarcal, a proteção de hóspedes do sexo masculino podia se entrelaçar com um senso distorcido de dignidade doméstica, e os corpos das mulheres podiam ser tratados como fichas de negociação. As Escrituras não escondem essa feiura, a coloca na luz, e serve como um aviso sóbrio de que viver perto do mal, sem confrontá-lo, não deixa uma pessoa intocada. Mesmo quando uma pessoa resiste à maldade, as categorias de pensamento ainda podem ser infectadas por ela. A resposta da multidão expõe outra camada. Eles rejeitam o apelo de Ló, o insultam como estrangeiro, e ameaçam tratá-lo pior que aos hóspedes. Isto é xenofobia fundida com violência e ódio do estrangeiro expresso através da ameaça de dano. E então os visitantes intervêm. Eles puxam Ló de volta, fecham a porta, e ferem os agressores com uma espécie de desorientação cegante. O detalhe é quase irônico. Os homens que estão tão confiantes em seu poder não conseguem encontrar a porta que estão tentando arrombar. É como se a narrativa estivesse ilustrando uma verdade espiritual em forma física. Uma sociedade que escolhe a cegueira moral eventualmente tropeça no escuro mesmo enquanto insiste que vê. Neste ponto, o texto se move de exposição para evacuação. Os visitantes revelam a urgência. Qualquer um que pertença a Ló deve partir, porque a destruição está chegando. Ló avisa seus genros, mas eles o tratam como uma piada, outro sinal revelador de uma cultura tão dessensibilizada que avisos de julgamento soam como comédia. O próprio Ló hesita, e essa hesitação não é meramente suspense narrativo. É realismo psicológico. Partir é difícil mesmo quando ficar é mortal, porque a familiaridade pode parecer mais segura que o desconhecido. O texto então oferece uma das linhas mais ternas do capítulo. Os visitantes agarram Ló, sua esposa e suas filhas pela mão e os tiram, porque o Senhor é misericordioso. A salvação aqui não é retratada como a recompensa por um herói impecável. É misericórdia em movimento, puxando uma família vacilante para fora do perigo que não compreendem plenamente. Até mesmo a rota de fuga se torna uma janela para a paciência de Deus. Ló teme as montanhas e pede para fugir para uma pequena cidade em seu lugar. O nome da cidade, Zoar, carrega o sentido de pequenez. Há algo profundamente quieto aqui. Deus acomoda a fraqueza sem aprovar o medo, criando espaço para uma obediência. O capítulo não está dizendo que o medo é ideal. Está dizendo que Deus pode pastorear pessoas assustadas para a segurança mesmo assim. Então o julgamento cai. A linguagem é teológica e vívida. Enxofre e fogo caem, e as cidades são derrubadas. Leitores há muito se perguntam sobre o pano de fundo físico se atividade sísmica, depósitos combustíveis ou catástrofe regional poderiam ter desempenhado um papel. A região do Mar Morto é geologicamente ativa, e escritores antigos conheciam betume e características sulfurosas naquela área. A arqueologia moderna propôs vários locais candidatos e cenários de destruição, e alguns locais geraram discussão pública intensa. Mas cautela é necessária. Muitas afirmações são debatidas, e a certeza popular frequentemente ultrapassa o consenso acadêmico. Mas a narrativa não está principalmente interessada em como em um sentido científico moderno. Está preocupada com porquê em um sentido moral e teológico. Deus ouve um clamor, e Deus age contra a opressão entrincheirada. É aqui que as referências cruzadas bíblicas posteriores se tornam iluminadoras, porque a Escritura interpreta a Escritura. Quando profetas e apóstolos olham para trás para Sodoma, frequentemente descrevem mais que transgressão sexual. Ezequiel famosamente diz que a culpa de Sodoma envolvia orgulho, excesso e negligência dos pobres e necessitados, ao lado de práticas detestáveis. Isaías compara a liderança corrupta a Sodoma, no contexto de injustiça e adoração hipócrita. Jesus usa Sodoma como um aviso sobre rejeitar os mensageiros de Deus, o que traz o tema do estrangeiro de volta ao foco. Judas referencia a imoralidade sexual, lembrando aos leitores que a rebelião pode incluir transgressão sexual, mas o retrato bíblico mais amplo permanece multidimensional. Em outras palavras, Gênesis 19 não é melhor lido como um capítulo de um único tópico. É um retrato de uma sociedade que se tornou arrogante, abusiva, violenta e espiritualmente entorpecida, onde até mesmo a chegada de estrangeiros se torna uma ocasião para a predação, e onde a justiça desabou em crueldade coletiva. No meio da destruição está o momento enigmático da esposa de Ló. Ela olha para trás e se torna uma coluna de sal. O texto não oferece comentário psicológico, o que é exatamente porque o símbolo ressoa.
Olhar para trás não é apenas virar a cabeça, é a orientação do coração, é anseio pelo que está sendo julgado, é apego a uma identidade condenada, é nostalgia que recusa transformação. O resultado é paralisia. A imagem é assombrada porque captura uma realidade espiritual. O futuro não pode ser entrado enquanto a alma permanece ancorada ao que Deus está chamando alguém a deixar para trás. Mesmo se formações de sal naturais na região ajudaram ouvintes posteriores a visualizar a cena, a força da narrativa é moral. O aviso não é sobre curiosidade, é sobre lealdade. Depois a história se recusa a terminar com uma vitória limpa. Ló não se estabelece em estabilidade pacífica. O medo continua. Ele deixa Zoar e vive em uma caverna com suas filhas. E o que se segue se torna mais um giro trágico. As filhas, convencidas de que não há futuro para sua linhagem familiar, intoxicam seu pai e concebem filhos através dele. Isto não é apresentado como engenhosidade admirável. É retratado como desesperado e distorcido pela sobrevivência. O trauma pode produzir estratégias que parecem necessárias, mas são moralmente desastrosas. A honestidade da narrativa é reforço. Mesmo aqueles libertados do julgamento podem carregar quebrantamento para o próximo capítulo da vida. E ser resgatado de uma cidade não cura instantaneamente o dano feito por anos dentro dela. Ainda assim, mesmo aqui, o Gênesis está fazendo algo maior que relatar escândalo. Explica as origens de Moabe e Amon, povos que reaparecerão ao longo da história de Israel, às vezes como inimigos, às vezes como parentes. Os próprios nomes carregam significado dentro do mundo narrativo. E a genealogia funciona como uma conta de origem que situa essas nações próximas à família de Abraão, enquanto também marca seus inícios complicados. A escritura posterior manterá essa complexidade. Moabe é associado com conflito e tentação, mas também com Ruth, cuja lealdade se torna tecida na história de redenção de Israel, e em última análise, na linhagem que os cristãos conectam a Davi e a Cristo. Gênesis 19, portanto, não apenas descreve o colapso, também mostra que os propósitos de Deus continuam a se mover através da história humana emaranhada. Então, o que este capítulo pede a um leitor hoje? Pede clareza sóbria sobre como as culturas derivam. O mal nem sempre começa com rebelião alta. Às vezes começa com compromissos menores que se tornam normais, depois celebrados, depois impostos. Pede reverência sobre hospitalidade não como etiqueta social, mas como uma postura moral em relação ao estrangeiro, ao vulnerável e ao desprotegido. Pede discernimento sobre poder, porque a multidão à porta de Ló não é apenas imoral, é predatória, intitulada e violenta, o tipo de força coletiva que aparece sempre que uma comunidade decide que o corpo ou a dignidade de alguém existe para consumo. Pede honestidade sobre os efeitos duradouros da corrupção, porque a casa de Ló não é retratada como intocada. O resgate é real, mas a recuperação é um caminho mais longo, e pede um olhar corajoso para frente, porque a coluna de sal permanece como um aviso de que a fixação no passado pode congelar a alma no lugar. Gênesis 19 é severo, mas não é severidade sem propósito. Mostra que Deus é atento aos clamores dos oprimidos, que o julgamento não é ficção, e que a misericórdia pode alcançar até os últimos momentos para puxar o hesitante pela mão. Também insiste que as escrituras nunca devem ser usadas como um instrumento cego para simplificar pessoas em rótulos. A escuridão do capítulo não é um convite à autojustiça, é um chamado à humildade, ao arrependimento, e à vigilância para que os corações permaneçam ternos, os lares permaneçam seguros, e que as comunidades permaneçam justas. E conforme este estudo continua, o próximo passo é ouvir o texto atentamente, deixando seus detalhes falarem em seus próprios termos, e então perguntar o que a palavra de Deus está revelando sobre santidade, misericórdia, quebrantamento humano, e o tipo de vida que a fidelidade da aliança é destinada a moldar. Gênesis 19 permanece porque se recusa a deixar a fé permanecer teórica. O capítulo não se desdobra em um santuário tranquilo, se desdobra em uma porta sob pressão, em uma estrada que exige urgência, e no pós-perda onde os instintos de sobrevivência podem aprofundar a confiança ou distorcê-la. E é exatamente por isso que sua relevância se sente tão imediata. A vida ainda coloca pessoas em limiares, momentos quando o perigo, o compromisso e a demora competem com o chamado a fazer o que é certo, mesmo quando o custo é alto e o caminho à frente é incerto. Em jornadas modernas, a cidade nem sempre é um local. Às vezes é um padrão, uma atmosfera onde a crueldade se torna normal,
onde os vulneráveis são tratados como descartáveis, onde a aprovação da multidão soa mais alta que a consciência. Gênesis 19 silenciosamente expõe como as culturas derivam, não apenas através da tentação privada, mas através do acordo público com o que é degradante. Ao enfrentar ambientes assim, a fé é testada de formas práticas. A hospitalidade se torna mais que etiqueta, se torna uma decisão de tornar a vida mais segura para outros. A coragem se torna mais que emoção, se torna a disposição de ficar entre o dano e a pessoa em risco. A integridade se torna mais que um rótulo, se torna a recusa em participar do que desumaniza, mesmo quando a participação é esperada. O capítulo também fala sobre uma luta interior universal. A hesitação em deixar o que é familiar, mesmo quando é prejudicial. Os passos vacilantes de Ló e a urgência do resgate capturam uma verdade humana. A mudança pode parecer perda antes de parecer liberdade. Muitas vidas carregam uma tensão similar. O chamado a se afastar de um hábito destrutivo, de um relacionamento tóxico, de um ambiente corrosivo, ou de um compromisso que lentamente se tornou normal. E nesse espaço tenso, Gênesis 19 oferece uma misericórdia sóbria. A libertação nem sempre é alimentada por bravura perfeita. Às vezes chega como uma mão firme que se recusa a soltar, guiando a obediência seguindo para frente. Então há a imagem assombrada de olhar para trás. Esse único olhar para trás carrega o peso do apego. O apego à identidade, ao conforto, ao que uma vez se sentiu como lar, mesmo quando o lar estava queimando. Em inúmeras histórias hoje, o maior perigo nem sempre é o fogo atrás, é o coração que não consegue liberar o tempo passado para entrar no futuro. Gênesis 19 sugere que o resgate não é apenas sobre escapar da destruição, é também sobre deixar a alma ser reformada, aprendendo a confiar que o que Deus leva adiante vale mais que o que foi deixado para trás. E ainda assim o capítulo não termina com uma vitória polida. Termina com uma família no silêncio que se segue, fazendo escolhas moldadas pelo medo e pela incerteza. Essa honestidade é estranhamente reconfortante, porque reflete a experiência humana real. Mesmo depois de ser poupado, o pós-perda pode ser confuso. Mesmo depois de um avanço, as cicatrizes permanecem. Mesmo depois de uma libertação, a sabedoria ainda tem que ser aprendida. Gênesis 19 não glamouriza o caminho do sobrevivente. Revela que a fé após a crise requer novo discernimento, aprendendo novamente como pensar claramente, como esperar corretamente, como agir sem ser impulsionado pelo pânico. A história se torna um aviso e um convite ao mesmo tempo. O trauma não tem que escrever o final, mas moldará os próximos passos a menos que seja entregue à cura e à verdade de Deus. Então a pergunta duradoura de Gênesis 19 não é apenas o que aconteceu a Sodoma, é o que acontece ao coração em pé na porta. Quando as pressões aumentam, quando a voz da multidão cresce alta, quando o medo argumenta por compromisso, que tipo de pessoa emerge? Uma vida de fé é frequentemente formada nesses momentos sem glamour, protegendo o que é vulnerável, recusando o que é degradante, escolhendo o movimento sobre paralisia, e confiando que a misericórdia de Deus não é limitada aos fortes. A santidade não é meramente separação de lugares ruins, é a prática constante de honrar a dignidade humana, guardar os fracos, e caminhar para frente quando o passado tenta puxar a alma para trás. Que este episódio se feche com uma reflexão destinada a permanecer. A direção mais perigosa do capítulo não é em direção às chamas, mas em direção ao familiar. Gênesis 19 deixa um desafio silencioso para cada geração. Quando Deus abre um caminho para frente, o futuro não é entrado apenas pela velocidade, mas pela rendição do que o coração continua alcançando para trás. E conforme a história, Gênesis segue, os próximos capítulos continuarão desdobrando o mesmo padrão sagrado. Promessas faladas, escolhas testadas, misericórdia dada convidando atenção mais profunda ao Deus, que julga o mal sem ignorar o sofrimento, e que resgata com uma mão forte o suficiente para guiar o hesitante para novo destino. Se este estudo ajudou a entender Gênesis 19, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. Comentários são bem-vindos, perguntas, insights e reflexões ajudam a aprofundar o estudo. Se este episódio pudesse encorajar alguém mais, compartilhe e o envie. Até o próximo episódio.